Fala galera, beleza? Vamos falar hoje mais um pouquinho sobre retificação nas certidões. Então, tem várias pessoas que perguntam para mim o seguinte: o meu parente já fez o processo, eu preciso retificar as certidões? Ou seja, a pessoa tem um primo, um tio, um irmão, alguém na família que já reconheceu a cidadania e ela quer saber se ela precisa retificar as certidões, porque uma vez que uma pessoa já fez a cidadania, ela acredita que se haviam erros, esses erros já foram retificados nas certidões, certo? Bom, então é o seguinte, essa pergunta ela não tem uma resposta exata e eu vou explicar aqui por que não tem uma resposta exata. Então, em primeiro lugar, você precisa saber o seguinte: as retificações elas ficam feitas no registro, no livro de registro onde ocorreu o evento. Então, por exemplo, nascimento, casamento e óbito, se eles tiverem algum erro, a retificação vai ser feita nesse livro de registro e cada certidão emitida a partir da data em que ocorreu essa retificação, todas as novas certidões vão vir já com a verbação dessa retificação. Então, se alguém na tua família já fez retificação, todas essas certidões novas, elas vão vir já corrigidas, ok? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nem todas as certidões no teu processo vão ser as mesmas certidões do teu parente, certo? Então, por exemplo, se você tem um primo que fez o processo, as certidões do antenato elas vão ser as mesmas, mas de repente a certidão dos teus pais já não são as mesmas, certo? Porque o teu primo ele é filho do seu tio, ok? Então, mesmo que seja o seu irmão, né, seu irmão ou sua irmã, vocês têm certidões distintas, que são as suas certidões. O seu nascimento, o seu casamento, entendeu? Então, existem variações mesmo entre os parentes. Eu tenho, por exemplo, o caso de um cliente que na certidão de nascimento dele consta que a mãe ela era Estela Mares, com I. E na certidão da irmã consta que é Estela Mares, com E. Não é um grande erro, mas é uma variação que você consegue visualizar mesmo em certidões entre irmãos. Então, mesmo que você tenha um irmão que fez uma retificação, às vezes, muito raro, mas dependendo do processo, você vai ter que retificar a sua certidão também, certo? E o terceiro ponto é que, mesmo que todas as retificações necessárias já tenham sido realizadas por um parente, e você, no teu pacote de certidão, você olhou ali, tem algumas variações, mas que você não considera tão graves, né? Aquelas graves já foram retificadas. Ainda assim, pode ser que dê problema. Por quê? Cada comune na Itália é um comune. Cada oficial que faz um processo é um oficial diferente. Então, se por exemplo, você tem um primo, um tio que fez um processo na Itália há 5 anos e ele retificou o sobrenome da família que estava errado, mas haviam algumas outras variações que não foram retificadas. E aquele oficial que fez o processo dele aceitou, tá? Ele aceitou aquelas variações, ele considerou o erro só do sobrenome, para ele estava tudo retificado, tudo certinho. Passou e a cidadania foi aprovada. Isso não significa que o teu processo também vai ser aprovado, porque você vai fazer o processo em outro comune, ou mesmo que você faça no mesmo comune que ele, ainda pode ser outro oficial que assuma o seu processo, certo? E aí esse oficial pode não encarar aquelas variações da mesma forma. Ou ainda pode ser até o mesmo oficial, mas que mudou o entendimento ao longo dos anos, certo? Então, o que acontece? No caso das retificações, só existe uma forma de você ter certeza que não vai ter problema, que é você retificar tudo, 100% dos erros e variações. Só que, o que acontece? Eu tenho feito muita análise de certidão para cliente, tá? Então, eu vejo que muita gente tem várias variações, vários erros, várias coisas para serem retificadas e às vezes é uma coisa que vem lá de trás na linhagem, sobrenome, coisas geralmente ligadas ao sobrenome ou algum tipo de variação que ficou na família e que persistiu por toda a linhagem. E aí o que acontece? Para a pessoa fazer essa retificação, às vezes é muito caro, é muita gente que vai ter que entrar no processo, porque se as pessoas estão vivas, elas têm que autorizar, elas têm que participar desse processo de retificação, ainda mais quando altera o sobrenome e o nome da pessoa, porque ela vai ter que emitir passaporte novo, CNH, RG, todos os documentos dela vão mudar, porque a retificação ela acontece definitivamente, então o nome da pessoa muda, certo? Então,
tem muita gente que fica em dúvida se faz ou não faz determinada retificação. E realmente é um caso complicado, porque se você tem uma família, às vezes, que não está interessada no teu processo de cidadania, eles não vão querer participar da retificação. Né? Não vão querer mudar o sobrenome deles porque tem uma letra lá que mudou no decorrer da linhagem da família. E realmente é um problema grave que, se a pessoa não autorizar, você não vai conseguir retificar. Se a pessoa está viva, ela tem que autorizar a retificação, ela tem que solicitar isso, certo? Então, o que acontece? Quando você tem algumas variações que são aceitáveis, o que eu recomendo? Que você faça as retificações necessárias, aquelas que não são aceitáveis, aquelas que são retificações, erros grossos, né, no pacote de certidão, e procure um comune que vá aceitar as suas certidões com as variações. Tá? Isso não é uma coisa super simples, super fácil de conseguir, mas é bastante plausível, certo? Então, por exemplo, no meu processo, eu tinha pequenas variações, não eram graves, eram pequenas variações, e elas passaram tranquilo no comune que eu fiz, não teve problema nenhum, ninguém comentou nada. Então, o que eu tenho para explicar aqui para vocês? Bom, primeiro, para quem está procurando aí um especialista, alguém para fazer uma análise de certidão, eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode falar comigo que eu te mando o orçamento, beleza? Então, no relatório que eu envio para as pessoas, eu sempre pontuo todos os erros que tem, todas as variações que tem. Então eu sempre marco ali em cores diferentes para a pessoa entender quais são os erros que são bem perigosos de dar problema e quais que são aqueles que não são tão graves. Esses que não são tão graves são os erros que não compõem a linha direta de transmissão da pessoa. Tá? Linha direta é o seguinte, por exemplo, no meu caso, a minha certidão, a minha cidadania, ela vem a partir do meu pai, meu avô, meu bisavô, certo? Então, a minha linha direta são essas pessoas. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, elas não fazem parte dessa linha, elas são cônjuges, são as esposas, certo? Então, quando o erro ocorre no nome ou numa data da esposa, por exemplo, do cônjuge, não é um problema muito grave, tá? Ele é menos grave, porque ele não compõe a tua linha de transmissão. E na legislação da cidadania, do reconhecimento da cidadania iure sangue, ele fala que você precisa comprovar a sua linha direta. Então, um oficial, para ele não aceitar a variação em cônjuges, por exemplo, ele tem que ser um oficial, um cara assim bem rigoroso, que às vezes quer complicar, entendeu? Não é o padrão. O padrão são pessoas que estão trabalhando, vão lá fazer o processo, e se ela entender que aquele pacote de certidão está claro, que não gera dúvida de que você é descendente daquela pessoa, ela vai fazer a tua cidadania tranquilamente, beleza? A retificação, ela é justamente para evitar erros, para evitar problemas na hora da análise do oficial. Porque se der algum erro, alguma coisa, se você, por exemplo, não tiver o direito ao reconhecimento e o oficial der o teu reconhecimento, é ele que vai se encrencar, é ele que vai ter problemas, percebe? Então você tem que enxergar como se você fosse o oficial fazendo a análise. É sempre isso que eu faço. Então, eu pego as certidões dos meus clientes e eu analiso como se eu estivesse fazendo o processo de reconhecimento da pessoa. Então, às vezes eu olho e falo, nossa, tem uma variação muito grande aqui, isso aqui é muito complicado. Eu vou lá e marco, né, em vermelho geralmente, falo para a pessoa depois no relatório, falo, isso que está em vermelho é coisa que eu retificaria, acho complicado. E aí aquelas que já não são tão graves, eu geralmente marco em outra cor, em azul, e explico para a pessoa isso que eu estou explicando aqui para vocês. Beleza? Então, mesmo que você já tenha feito a tua análise das certidões, às vezes é interessante você contratar um serviço de uma terceira pessoa, porque tem vícios na leitura da gente que passam desapercebidos. Então, mesmo que você não queira fazer comigo, você conhece alguma outra pessoa que possa fazer a análise para você, eu recomendo, porque às vezes passa alguma coisinha ou outra, e mesmo eu, às vezes, entrego uma análise para um cliente e ele me pergunta alguma coisa que passou até mesmo por mim. Porque são muitas certidões, tem o português arcaico nas certidões mais antigas, às vezes alguma coisa ou outra a gente realmente não pega. Beleza? Bom, galera, por hoje é isso. Até a próxima.